Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, agora título 7 dos crimes contra a família, capítulo 1 dos crimes contra o casamento. Importante nós falarmos neste início, como forma introdutória do tema, que quando nós hoje compreendemos família, a família ela orienta-se pelo direito civil e ela tem a sua constituição das mais diversas formas. Então, aquela família tradicional, como se imaginava no passado, hoje dá espaço para as famílias constituídas nas suas mais diversas formas, nas suas mais diversas estruturas, e todas elas são protegidas pela Constituição Federal, são protegidas pelo direito civil e também pelo direito penal. Podemos aí observar que as famílias, o que de fato importa nesse sentimento familiar, seja a família homoafetiva, seja a família monoparental, seja a família adotiva, seja a família biológica, não importa, são todos títulos e rótulos hoje devidamente superados pela lei. Não importa a forma, a estrutura de constituição da família, visto que a família é a célula máter da nossa sociedade, né? É a nossa primeira sociedade. É o primeiro local onde nós encontramos segurança. É o primeiro local onde nós encontramos conhecimento. É o primeiro local onde nos é apresentado o sentimento. Então, todas as formas de constituição da família são devidamente protegidas pela Constituição Federal. O que mais importa neste momento é proteger, né, aquele local de onde nós viemos e, logicamente, o local que temos também a intenção de formar, de constituir, de fazer parte. E isso é o mais importante. A proteção legal para a família em todas as suas formas de constituição. Temos então o crime de bigamia, contido no artigo 235 do Código Penal, que tem a seguinte redação: contrair alguém sendo casado, novo casamento. Para este crime, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. O parágrafo único diz que aquele que, não sendo casado, contrai com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, o outro, por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Temos então, quanto aos comentários deste tipo penal, que é a situação da pessoa que possui 2 cônjuges. Entretanto, no contexto dos crimes contra o casamento, quer espelhar a hipótese do sujeito que se casa mais de uma vez, não importando quantas. Assim, quem se casa por 4 vezes, por exemplo, é considerado bígamo, embora seja autêntico polígamo. Contrair casamento significa ajustar a união entre 2 pessoas de sexos diferentes, devidamente habilitadas e legitimadas pela lei civil, tendo por finalidade a constituição de uma família. O matrimônio, atualmente, não é a única forma de se constituir uma família, embora continue sendo uma das principais vias. A Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar para efeito de proteção do Estado, o que não significa que se formem, a partir daí, os laços matrimoniais, nos termos do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Portanto, o crime de bigamia somente se dá quando o agente, já sendo casado, contrai novo casamento, não sendo suficiente a união estável. Atualmente, a Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça preceitua no artigo 1º o seguinte: é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo.
Sujeito ativo somente pode ser a pessoa casada. O sujeito passivo é o Estado, em primeiro lugar, que tem um interesse maior na preservação da base da sociedade, que é a entidade familiar monogâmica. Tanto isso é realidade que o sujeito, ainda que contando com a concordância do primeiro cônjuge, continuará sendo punido se contrair novo matrimônio. Porém, em segundo plano, está também o cônjuge do primeiro casamento. Pode ser considerado ainda o segundo cônjuge, caso não saiba que se está casando com uma pessoa impedida. É o dolo. Não existe forma culposa, nem se exige elemento subjetivo do tipo específico. A existência válida do primeiro casamento, se as primeiras núpcias estão sendo discutidas na esfera civil, trata-se de uma questão prejudicial, provocadora da suspensão do feito criminal até sua solução definitiva no foro competente, nos termos do artigo 92 do Código de Processo Penal. Como já dito, não se configura o delito, que é contra o casamento, caso o sujeito já casado principie uma união estável com outra pessoa. O segundo matrimônio para a configuração do delito necessita ser válido. Observe-se que a anulação de qualquer dos casamentos por conta da bigamia não faz o crime desaparecer, pois é um efeito civil provocado justamente pelo delito praticado. Se o primeiro casamento existente à época do crime for posteriormente anulado, torna-se atípica a conduta do agente, que passará a manter casamento com uma só pessoa. A declaração de nulidade do primeiro casamento provoca efeito ex tunc, demonstrando que o agente não se casou, sendo casado. Logo, bigamia não houve. Quanto ao tipo penal contido no artigo 236 do Código Penal, que trata do induzimento ao erro essencial e ocultação de impedimento, tem a seguinte redação: contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Quanto aos comentários deste tipo penal, temos que contrair casamento significa, como já visto anteriormente, ajustar a união entre duas pessoas de sexos diferentes, devidamente habilitadas e legitimadas pela lei civil, tendo por finalidade a constituição de uma família, e neste caso acrescentam-se as condutas de induzir, que significa inspirar ou incutir em erro e ocultar, ou seja, esconder, impedimento. Portanto, há duas situações possíveis. A primeira é contrair casamento, levando a outra pessoa a incidir em engano fundamental. E a segunda, contrair casamento escondendo impedimento matrimonial. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que se case induzindo outrem em erro ou ocultando-lhe tal impedimento. O sujeito passivo é o Estado, que na busca de manter a regularidade do casamento monogâmico, e também a pessoa ludibriada. É o dolo. Não existe a forma culposa, nem exige elemento subjetivo do tipo específico. Trata-se de uma norma penal em branco. Deve-se utilizar o disposto no artigo 1557, 1557 do Código Civil,
que preceitua tratar-se de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge os seguintes casos. Inciso 1º. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. Inciso 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Inciso 4º. Revogado pela Lei 13.146 de 2015. Assim, podemos então dizer, qualquer dessas situações que configuram um erro essencial pode, em tese, dar margem à configuração deste delito. O agente que leva o outro contraente, por meio de ações, não sendo suficiente a mera ocultação, consistente em convencê-lo da inexistência de quaisquer dessas situações previstas na lei civil, pode cometer o crime do artigo 236. Então, nós devemos acreditar aqui ser figura defasada e antiquada, merecendo a devida abolição. Deve-se, então, concentrar a resolução do problema na esfera civil e não mais quanto relativo ao direito penal. De acordo com o princípio da intervenção mínima, é a última ratio, não servindo como opção para este tipo de ilícito. Fica aí um comentário bastante importante também quanto ao crime de bigamia. O que significa, então, o impedimento matrimonial? Impedimento matrimonial. Nos termos lá do artigo 1521, artigo 1521 do Código Civil, não podem se casar. Inciso 1º. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Inciso 2. Os afins em linha reta. Inciso 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Inciso 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Inciso 5º. O adotado com o filho do adotante. Inciso 6º. As pessoas casadas. Inciso 7º. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Configura-se então o delito quando o agente esconde impedimento do outro contraente, justamente para que o casamento seja celebrado. Há quem entenda tratar-se de uma conduta comissiva, isto é, a ocultação precisa ser ativa, buscando o agente convencer a outra parte de que estão livres para o matrimônio. Assim não nos parece. Enquanto na primeira forma usa-se o verbo induzir, indicando conduta positiva, na segunda vale-se o tipo de ocultar, que demonstra apenas a omissão em contar. Se isto for realizado dolosamente, é suficiente para a configuração do crime. Quanto à classificação deste tipo penal, temos que é um crime próprio, aquele que demanda do sujeito ativo qualificação especial, que é o cônjuge. Ou seja, formal, delito que não exige o resultado naturalístico, a simples conduta por si só já estaria então consumado, configurado o crime. De forma vinculada, para que esse crime aconteça, existe a necessidade da indução em erro essencial ou ocultação do impedimento, submetendo o agente ao processo de casamento que é rigidamente previsto em lei. É um crime comissivo, mas também pode ser comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é instantâneo, plurissubjetivo, plurissubsistente e não admite tentativa, porque é um crime condicionado. Quanto à ação penal, somente pode ser intentada pelo cônjuge enganado. Trata-se de uma ação privada personalíssima, de modo que, ocorrendo a morte do querelante durante o processo,
extingue-se a punibilidade do agente. Quanto ao tipo penal, com rúbrica de conhecimento prévio de impedimento, contido no artigo 237 do Código Penal, diz que contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade absoluta, detenção de 3 meses a 1 ano. Quanto aos comentários deste tipo penal, temos que contrair casamento significa, como já visto anteriormente, lá no artigo 235, ajustar a união entre duas pessoas de sexos diferentes, devidamente habilitadas e legitimadas pela lei civil, tendo a finalidade de constituição de uma família, e esta hipótese pune o agente que se casa ciente do impedimento matrimonial causador da nulidade absoluta. Importante aí a leitura do artigo 1521, inciso 1º a 7º, combinado com o artigo 1548, inciso 2º, ambos do Código Civil. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que se case impedida pela lei civil. O sujeito passivo é o Estado, secundariamente o cônjuge, que não conhecia tal impedimento. É o dolo. Não existe forma culposa, nem se exige o elemento subjetivo do tipo específico. Observe-se que o tipo penal exige dolo direto, ao mencionar conhecendo a existência de impedimento. Como já tratado anteriormente, trata-se de uma norma penal em branco, da qual depende ser complementada pelo artigo 1521 do Código Civil. Dentre ali, o rol daquelas causas que causam a nulidade absoluta, descritas pelo artigo 1521 em seus incisos 1º a 7º. E também aqui cabe mencionar as hipóteses do artigo 1548, inciso 2º, também do Código Civil. O objeto material é o casamento. O objeto jurídico é o interesse do Estado na regular formação da família, base da sociedade, através do casamento válido. Trata-se de um crime próprio, aquele que demanda do sujeito ativo qualificação ou especial. Ou seja, é o cônjuge. É um crime material, aquele que depende de um resultado naturalístico, também de forma vinculada, visto que só pode ser cometido pelo casamento, que é repleto de formalidades legais. É um crime comissivo, mas também pode ser comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É um crime, então, instantâneo, plurissubjetivo, plurissubsistente, que admite tentativa. Quanto ao tipo penal, simulação de autoridade para a celebração do casamento. Temos que o artigo 238 diz: atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Pena, detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Quanto aos comentários inerentes a este tipo penal, temos que atribuir-se significa imputar-se ou dar a si mesmo. O agente proclama-se autoridade para celebração de casamento. Lembrando que esta autoridade só pode ser atribuída pelo Estado. Sujeito passivo e ativo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Os sujeitos passivos, o Estado e os cônjuges ludibriados. É o dolo. Não existe forma culposa e, da mesma forma, não se exige elemento subjetivo do tipo específico. Falsamente é o elemento valorativo. Nem se exige, nesse contexto, significa contrário à realidade ou fictício. Então, mais uma vez, quanto ao elemento normativo do tipo, falsamente é elemento valorativo,
que significa contrário à realidade ou fictício. É como regra o juiz de paz. Não se pode considerar, como alguns fazem, o oficial de registro, que efetivamente não é autoridade para celebrar casamento, mas somente aquele que vai documentar o ato. Preceitua a Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso 2º, que a Justiça de Paz é composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Por exemplo, citamos aqui a Constituição do Estado de São Paulo, que estipula lá no seu artigo 16 das disposições transitórias que, até a elaboração da lei que criar a organização da Justiça de Paz, ficam mantidos os atuais juízes e suplentes de juízes de casamentos, até a posse de novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos aos juízes de paz, de que tratam o artigo 98, inciso 2º da Constituição Federal. O artigo 30 do mesmo ato das disposições constitucionais transitórias e o artigo 89 desta Constituição. Portanto, a única autoridade constituída especificadamente para celebrar casamentos é o juiz de paz. Entretanto, pode-se considerar no mesmo contexto o ministro religioso, que possui atribuição para celebrar casamento religioso, uma vez que este pode ser transformado em civil, nos termos do artigo 226, parágrafo 2º da Constituição Federal e 1515 do Código Civil. Quanto à classificação deste tipo penal, temos que ele é um crime comum, formal, de forma livre, comissivo ou comissivo por omissão, instantâneo, unissubjetivo, alguns consideram também como unissubsistente ou plurissubsistente, conforme o caso. Admite tentativa somente na forma plurissubsistente, embora rara. No sentido que defendemos, Magalhães Noronha, diz que a tentativa é sempre inadmissível. Quanto ao delito subsidiário, se outro crime mais grave for cometido, absorve a prática da simulação de autoridade para a celebração de casamento. Um exemplo disso seria o agente que usurpa a função pública auferindo vantagem. Responde então pelo delito do artigo 328, parágrafo único do Código Penal, que absorve o artigo 238, conforme o crime em estudo. Crime de simulação de casamento, artigo 239, e diz: simular casamento mediante engano de outra pessoa. Pena de detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Quanto aos comentários, temos que simular significa fingir, disfarçar ou aparentar aquilo que não é. Objetiva-se nessa figura proteger o casamento. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo há de ser o Estado, bem como a pessoa enganada. É o dolo. Não existe forma culposa, tampouco se exige elemento subjetivo do tipo específico. Não basta que o agente finja estar se casando, sendo indispensável que o faça através do engano, armadilha, logro, ilusão do outro contraente. Assim, aquele que representa estar contraindo o matrimônio para pregar uma peça em seus amigos não responde pelo delito, pois não está ludibriando a pessoa que aceita o papel de contraente. O objeto material é o casamento simulado. O objeto jurídico é o interesse do Estado em preservar o casamento, base primordial da formação da família.
Este tipo penal, em sua classificação, tem-se que é um crime comum, formal, de forma vinculada, podendo ser cometido por intermédio da celebração de um ato solene que é o casamento. É um crime comissivo ou comissivo por omissão de forma excepcional, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, que admite tentativa. Quanto ao delito subsidiário, se outra figura típica mais grave ocorrer, esta será absorvida. O objetivo do agente pode ser a violação sexual mediante fraude, contida ali no artigo 215 do Código Penal, que prevalecerá sobre a simulação de casamento. Adultério já foi crime. Foi crime até o ano de 2005. Tinha lá a seguinte redação: cometer adultério, pena detenção de 15 dias a 6 meses. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena o corréu. Parágrafo 2º, a ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido e dentro de 1 mês após o conhecimento do fato. Parágrafo 3º, a ação penal não pode ser intentada. Inciso 1º, pelo cônjuge desquitado. Inciso 2º, pelo cônjuge que constituiu no adultério ou perdoou, expressa ou tacitamente. Parágrafo 4º, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1, se havia cessado a vida em comum dos cônjuges. Inciso 2, se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no artigo 317 do Código Civil. Vejamos que não existe mais o crime de adultério. Não pode mais ser punido criminalmente, mas não quer dizer que a conduta seja moralmente aceita na sociedade em que vivemos. Não é moralmente aceita, e este fato em causar ao cônjuge traído dano moral, será então resolvido esse aspecto pelo direito civil. O que nos importa neste momento é dizer que o adultério não é mais tipificado pelo Código Penal, ou seja, foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. Lei 11.106 de 2005. Pessoal, essa foi então a nossa aula de Direito Penal. Um forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.